Olá, meninas do cafezinho, bem-vindas a mais um estudo aqui do nosso ministério. Eu sou Karina Barber e eu venho compartilhar um pouquinho com vocês do estudo Mulheres como Eu. O estudo ele foi idealizado por mim no ministério. Ele compõe o estudo na vida de 24 mulheres da Bíblia e nós estudamos uma mulher por mês e através desse estudo a gente foca na aplicação pessoal do testemunho dessa mulher, assim como conhecimentos históricos sobre a vida dessa mulher. Nós adquirimos de uma companhia o planner, né? Nós mandamos o material e compramos um planner para podermos organizar dentro do estudo e poder escrever, né? Um caderno ali já todo organizado para o estudo. E nós estamos aí há 1 ano e meio fazendo estudo todo mês, uma mulher diferente. Esse mês estamos estudando a vida de Maria de Betânia. E hoje eu vou compartilhar com vocês as respostas do questionário histórico sobre a vida de Maria de Betânia. Se você desejar fazer esse estudo conosco, você pode ir no nosso site www.cafezinhodatarde.com e você pode imprimir, né? Fazer o download e imprimir. Acho que eu não vou ter o meu aqui fácil, não. Um livreto que tem esse questionário para você, assim como a lista de todas as mulheres. Oi, Aline! Ou você pode entrar na nossa loja, lá no site tem o link da loja, e você pode adquirir o planner também para você imprimir. Você pode ir imprimindo à medida que a gente for fazendo o estudo, ou você pode imprimir o planner todo e mandar encadernar numa gráfica, né? Fica a sua escolha. Então, vamos lá. Hoje a gente vai estar... As pesquisas eu fiz nesse livro. Ele é Todas as Mulheres da Bíblia. Ele só tem em inglês, eu não conheço esse livro em português, mas ele é muito bom, gente. Ele traz um estudo histórico na vida de cada mulher, de A a Z, na Bíblia. E na parte de trás, essa aqui é a versão nova, ele tem 2 versões. Ele traz aqueles períodos que a gente vem estudando nos estudos históricos. São 5 estudos que a gente faz por mês, né? O estudo dos espinhos, baseado no Vivendo Entre os Espinhos. Aí tem o tópico de imersão e o estudo histórico. O tópico de imersão eu faço em outro livro, A Vida nos Tempos Bíblicos, e esse daqui é o estudo histórico que eu tiro desse livro, assim também como o questionário histórico eu tiro desse livro aqui. Tem sido uma bênção. Vale muito a pena quem tem o conhecimento da língua inglesa e deseja aprender. Mas vamos lá, história na Bíblia. Quem foi Maria de Betânia? Maria de Betânia, ela é apresentada como irmã de Lázaro e ela foi apresentada como irmã de Marta. Então, ela tinha Marta e Lázaro como seus irmãos. Ela é irmã do amigo pessoal de Jesus. Lázaro é apresentado na Bíblia como um amigo pessoal de Jesus. E Jesus recompensou a sua confiança quando ele ressuscitou Lázaro da morte. Então, a ressurreição de Lázaro, ela foi uma resposta à fé de Maria de Betânia, assim como da sua irmã Marta. Mas, como a gente está estudando Maria, é meio difícil desconciliar, porque normalmente elas aparecem juntas, né, na Bíblia. Embora elas tenham personalidades totalmente diferentes, a próxima mulher do próximo mês é Marta. Mas daí a gente vai focar em Maria esse mês. Onde viveu em sua época e qual país na atualidade? Então, ela viveu num vilarejo chamado Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros ao leste da cidade velha de Jerusalém e do Monte das Oliveiras. Então, o que acontecia? Quando Jesus ia para os festivais religiosos em Jerusalém, a família, né, e os discípulos, eles se hospedavam em Betânia, e daí eles iam para o festival em Jerusalém. Então, no lugar de se hospedar em Jerusalém, eles se hospedavam fora da cidade, em Betânia, e daí eles iam para os festivais. Então, Lázaro, ele hospedava Jesus nesse tempo. Hoje é a atual Cisjordânia. Então, é onde há todos aqueles conflitos, né, por terra e religiosos ali no Oriente Médio.
Qual o significado do nome Maria, né? A gente já falou, é o mesmo significado do nome de Maria, mãe de Jesus, significa amada pelo Senhor, né? Por Yahvé. Yahweh, que é o nome de Deus. Descreva sua vida cotidiana, papel nas escrituras. Então, ela abrigava, como eu coloquei, Jesus e seus discípulos quando vinham para os festivais religiosos em Jerusalém. Qual sua posição social? Ela era irmã de Lázaro. Na Bíblia não está especificado o que Lázaro fazia. Se ele era agricultor, se ele criava ovelhas, se era pastor, se ele era comerciante, o que é que acontecia com a vida dele. Mas nós sabemos que elas provavelmente não eram casadas por ainda morarem com o irmão. Vocês lembram que a gente já estudou que naquela época eles tinham a cultura, né, patriarcal. E então tinha que sempre um homem ser o dono, detentor das terras e o cuidador das mulheres daquela família. Então elas estavam sob a proteção de Lázaro, que era o seu irmão. Então vocês imaginam o que para elas foi a morte de Lázaro, né? Não era apenas um irmão, era o provedor. Então elas se viram ali praticamente como viúvas a partir do momento que Lázaro faleceu. Então deve ter sido assim muito assustador para aquelas duas irmãs, né? Quais tarefas diárias a Maria fazia, né? Eu coloquei aqui as que a gente já tem aprendido aqui no estudo. Lavar, assar pão, que era uma tarefa diária, limpar, plantar e colher, adquirir água, tear, vender, eu coloquei uma interrogação, porque a gente não sabe se ela vendia esses materiais, né? Se ela vendia as sobras. Naquela época, normalmente as mulheres, se eles tinham qualquer sobra, algumas faziam tecidos para vender, outras se tinham sobra de alimentos, ali elas trocavam no mercado, enfim. Esse aqui foi o questionário histórico, agora a gente vai para o questionário de aplicação pessoal na vida dela. Descreva seus relacionamentos pessoais. Com Marta, ela tinha um atrito devido à sua devoção e aos ensinos de Jesus, a sua devoção aos ensinos de Jesus e sua visão liberal do papel da mulher. Então, Marta, a gente vai estudar mais pra frente, Marta tinha uma visão que a mulher tinha que estar na cozinha, que tinha que estar servindo, tinha que estar ali fora do círculo de conversa dos homens. Já Maria tinha a visão de serva e discípulo, né? Ela tinha aquela visão de aprender do Senhor. Ela ficou aos pés de Jesus ouvindo junto com os homens. E a gente já sabe que, para aquela época, a gente aprendeu nos estudos históricos que os rabis falavam para os homens nem conversar com as mulheres, a sua mulher em público. Então, imagina o que seria a quebra de decoro para aquela época, Maria fazer isso. Ficar aos pés de Jesus ouvindo ao invés de estar na cozinha, preparando ali as refeições. E chegou o ponto de Marta se exasperar e pedir ao Senhor que o Senhor colocasse Maria no lugar dela. E o que é que o Senhor faz? Ele elogia Maria. Ele fala que o que ela está fazendo não será tirado dela, abrindo ali uma nova porta a todas nós mulheres servas do Senhor dali para frente. Que nós temos lugar reservado aos pés do Senhor, né? Não é para os homens apenas. Nós, mulheres, podemos ir diretamente ao Senhor, aos seus pés, e nos render ao Senhor. E Ele nos dá direito a esse lugar, né? Ele reservou esse lugar para nós. E que isso terá recompensas eternas, né? Eternamente a gente vai ser abençoada por isso. O que é nosso não vai ser tirado. E com Jesus, ela era serva dedicada a aprender e investir tempo aos pés de Jesus. Então, esses eram seus relacionamentos pessoais. A Bíblia não é explícita quanto a Lázaro, então a gente não sabe ali exatamente que tipo de relacionamento ela tinha com seu irmão, mas que ela era uma irmã, né, amada, ela amava Lázaro, porque ela chora, né, a sua perda amargamente ali, é descrito nas Escrituras. 6. Qual o seu testemunho para mim hoje? Primeiro,
há diferentes personalidades no reino de Cristo e não devemos moldar os outros cristãos apenas a nossa. Então, esse foi, assim, um ensinamento muito grande para mim, né? Porque muitas vezes a gente se torna cristão e dependendo da doutrina da igreja que você está ou do nome da igreja, existem padrões de conduta, como naquela época, né? A mulher não ficaria ali aos pés de Jesus. Então, existem padrões de conduta que nós nos adaptamos a seguir por conta da igreja, mas que não são estritamente bíblicos. E a gente começa a medir as pessoas ali como uma régua, né? De acordo com aquilo que a nossa igreja pratica, ao invés do que está nas escrituras. Então, nós temos que ter a consciência cristã de que as pessoas, elas têm personalidade diferente. Ninguém tem que ser Pedro, ninguém tem que ser Paulo. A gente tem que ser Cristo, né? Paulo e Pedro têm personalidades diferentíssimas e os dois foram usados para o reino de Deus. Então, a gente não tem que nos obrigar a se enquadrar naqueles padrões de conduta de tal e tal igreja. A gente tem que nos medir a Cristo e a Bíblia, ao que o Senhor fala nas Escrituras. E, por favor, eu lembro, quando eu me converti, né? Até amizades, eu lembro assim, que quando você tinha uma amizade, na época da minha adolescência, o pessoal já até perguntava, nossa, de que igreja aquela pessoa é? Se fosse de alguma igreja que não se enquadrasse ali nos padrões, não, você não pode ter amizade com essa pessoa. Então, assim, é como se as pessoas tivessem rótulos. Gente, não façam isso, não caiam nessa armadilha. Se comparem a Cristo. Né? Vejam a sua própria vida, cuidem do seu próprio testemunho e permitam que as pessoas usem a liberdade que Cristo deu para elas. Você não tem o direito de julgar essas pessoas por isso. Segundo ponto, podemos passar tempo com o Senhor hoje, aprendendo dele e amando o próximo. Então, Maria abriu essa porta para a gente, de tirar essas pressões de que a mulher não tem o direito de aprender, a mulher não tem o lugar de aprender de Cristo. Nós temos sim a liberdade e o prazer de aprender do Senhor. Quais virtudes eu posso ver em sua vida? Eu destaquei 2 virtudes. Primeiro, coragem em não seguir o molde da mulher e seus trabalhos, dedicando parte do tempo aos pés de Jesus. Maria, ela não foi irresponsável. Marta, quando Marta se exaspera, né, pedindo a Jesus que mande ela para o seu lugar, que a mande para o seu lugar, a gente tem a impressão de que Marta está fazendo a coisa certa. Não é que Maria estava sendo irresponsável, Maria apenas estava priorizando. Naquele momento que Jesus estava ensinando, a aprender dele. E eu entendo Marta, e nós vamos falar de Marta próximo mês. Eu vou deixar muito do que eu tenho aprendido sobre Marta para o próximo mês. Mas eu não vou julgar, né, a ação de Marta, não vou aplicar a ação de Marta agora, vou aplicar a ação de Maria. Maria não estava sendo irresponsável. Maria não foi irresponsável. Ela é como qualquer cristã, qualquer uma de nós, que durante o dia dedica tempo ao Senhor, dedica tempo a estar aos pés do Senhor. Se você chegar na casa de uma pessoa e ver essa pessoa sentada na cozinha com uma xícara de café com a Bíblia aberta, e todo dia você chegasse na casa dessa pessoa, essa pessoa estivesse com a Bíblia aberta, com a xícara de café do lado, você pensaria, nossa, essa pessoa faz isso o dia todo, essa pessoa não está cuidando da casa dela. Então você começa a pré-julgar a pessoa por uma ação, por uma situação que você pegou aquela pessoa fazendo, não é isso? Você vê um exemplo, aquela coisa, a primeira impressão é a que fica. No caso, como a gente só viu essa situação de Maria, muitas pessoas podem até pensar que ela estava sendo irresponsável. Nossa, ela devia estar ajudando a irmã dela. Não, gente, não é isso. Ela não deixou de fazer as coisas dela. É porque naquele momento... Oi, Lete! É que naquele momento específico, ela estava dedicada a aprender do Senhor. Entendeu? Então, foi preciso coragem dela. Foi preciso coragem. Oi, Érica!
foi preciso coragem dela para se dedicar a isso, porque ela sabia da irmã que ela tinha. E assim, biblicamente falando, acredita-se que Marta era mais velha do que Maria, para ela ter essa, a palavra seria, essa firmeza com a irmã. Então, Maria sabia que ela ia levar pancada, né? Mas mesmo assim, ela teve coragem, né? Então, assim, eu não sei como é o teu dia, eu não sei como é a tua saúde, eu não sei da tua vida, né? Mas eu sei que você pode sim dedicar parte do teu dia ao Senhor. Seja a oração, dirigindo para o trabalho, no ônibus, caminhando no caminho, seja escutando. Hoje em dia, né, com tecnologia, você pode escutar as escrituras, você pode ler um devocional em algum tempo, você pode ler antes de dormir, você pode ler quando você acorda, você pode ler na hora do almoço. Ali, ao invés de estar olhando, né, as mídias sociais hoje em dia, as redes sociais, você pode sentar e dedicar ali 5, 10 minutos a aprender do Senhor, a passar tempo com o Senhor. E é isso que a gente está falando, né? Desse tempo que a gente está falando. Então, outra virtude, fé. Ela teve fé ao falar a Jesus e reconhecer o seu poder no episódio da morte de Lázaro. Quando Jesus chega, não sei se vocês lembram do episódio da morte de Lázaro, Jesus vem, Lázaro já estava morto há 4 dias. Quando ele vem, Marta, apressada, né, agoniada, como a gente fala no Nordeste, veio correndo para encontrar ele. E eu não vou entrar em detalhes, porque a gente quer estudar Marta, quer deixar esses pedacinhos de bênção sobre Marta próximo mês. Então, aguardem, próximo mês a gente vai ser abençoado com a vida de Marta. Mas aí Marta vai encontrar Jesus, fala com ele. Daí, Maria fica em casa. Maria tranquila. Maria, na sua zona de luto, ali fica em casa esperando o Senhor. Ela espera o agir do Senhor de casa, né? Ela não se apressa para ir. Jesus chega, ela fala com Jesus, diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido, né? O Senhor teria o poder. Ela reconhece o poder, ela tem fé, e Deus recompensa a fé dessas irmãs com a ressurreição do Lázaro. Ele chora quando vê Maria chorando. E Jesus amava aquelas irmãs, amava aquela família. A Bíblia é clara quando diz que Jesus amava Marta e sua irmã, né? Maria, ela era amada pelo Senhor. Tá escrito nas escrituras do amor que o Senhor tinha por aquela família de 3 pessoas. E o Senhor, assim, ele era amigo deles, o Senhor amava, o Senhor queria bem. Então, ela tinha fé, né? Era uma pessoa que tinha fé. Então, essas são as duas virtudes que eu deixei aqui explícito para vocês. E na ilustração, eu quero mostrar para vocês, eu não pintei a minha ainda, eu pretendo fazer hoje, se Deus me der a bênção de tempo, poder priorizar isso. Mas essa é a ilustração de Maria de Betânia. Por que eu quis essa ilustração? Você vê o rosto dela de cansada, né? Ali trabalhando e fazendo as tarefas de casa. Eu quis colocar, né, pensando assim, olhando o rosto dela, cansada. Essa ilustração é da Ana Karen, o lettering é meu. Eu pensei nas pressões sociais, cristãs, que nós sofremos todo dia, né? Eu, como mãe, eu tenho as pressões de poder estar aqui, né, fazendo o pão da minha família. Todo dia as crianças têm que comer café da manhã, almoço, janta. Eu tenho que manter minha casa higienizada, eu tenho que cuidar do meu esposo, eu tenho que, hoje, né, eu tenho um ministério, e cuidar do cachorro, e fazer isso, aquilo. E todos nós temos responsabilidades. Isso daqui eu quis colocar o peso da responsabilidade. Mas o versículo que eu vou colocar na ilustração é o versículo do estudo que a gente fez sobre Maria de Betânia, que fala: o meu tempo nas mãos de Deus, que é Salmo 31, 15. Porque mesmo ela estando com tanta sobrecarga de responsabilidade, ela teve a coragem e a fé, ela tirou tempo
de investir no seu relacionamento com o Senhor, de aprender do Senhor. Então, que isso para mim sirva de lição, né, para minha vida. E é isso que eu vou estar fazendo na minha ilustração hoje. Vou estar aprendendo aqui um pouquinho mais sobre a vida dela através da minha pintura, e eu vou compartilhar com vocês no Instagram, que é quando normalmente eu compartilho as minhas ilustrações para vocês verem fazendo, tá bom? E é isso, gente. Esse foi o estudo de Maria de Bethânia. Espero que vocês tenham sido abençoadas. Foram 5 estudos ao longo do mês. E vou estar postando para vocês a ilustração em breve, assim que eu terminar. Tá bom? Um beijo. Deus abençoe a todas as estudantes do cafezinho e que o Senhor te encoraje. Se você não faz o estudo, vem fazer o estudo com a gente. Próximo mês a gente vai estar estudando a vida da irmã de Maria, Marta, tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.